Tenho o prazer de receber, neste segmento do Gazeta Entrevista, o deputado Jamil Asfuri, do Democratas. Os deputados têm debatido alguns temas, entre eles a reforma administrativa do governo, e Jamil Asfuri, da oposição, assumiu comissões importantes como titular e como vice-presidente. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, como titular, presidente desta comissão, e também como vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Obras Públicas. Jamil, que é um deputado oriundo das lutas sindicais da Polícia Federal, foi presidente durante 4 mandatos do Sindicato dos Policiais Federais, é pastor e nos fala sobre esse início de trabalho, principalmente de levar ao conhecimento da população o trabalho realizado também pelas comissões. Até porque tem gente que nem sabe que existiam determinadas comissões na Assembleia. É por esse caminho mesmo, deputado? Muito boa noite. Boa noite. É uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, com o seu telespectador, né? É sempre uma grande oportunidade que temos nesse programa tão ouvido e assistido. Falarmos um pouco da agora investido do cargo, né, de deputado estadual, agora falar dos temas que envolvem toda a nossa população. Deputado, o senhor, na nossa entrevista anterior, me disse o seguinte: Alan, meu mandato vai ficar à disposição das associações, dos sindicatos, das cooperativas, das prefeituras, dos servidores. E logo de cara acontece uma greve dos servidores da educação municipal. Os professores licenciados clamam pelo aumento de 12%, 6% com base nas perdas inflacionárias, 6% com base em ganho real. E diante de um aumento da passagem de ônibus, que redundou numa certa insatisfação, como é que o senhor tem avaliado essa discussão? E como presidente dessa Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que contato o senhor já fez com esses servidores? Na verdade, eu já entrei em contato com o Manuel Lima, né, que está representando esse segmento da educação no sentido mais amplo. Também estamos em contato com o Auxiliano Gurgel, que também representa os professores. Nós temos o entendimento de que o primeiro caminho, o mais correto, é o caminho do diálogo. Hoje, como estou à frente da comissão, né, a Comissão Parlamentar de Educação, Cultura e Desporto, hoje eu tenho não só a intenção, mas o dever de estar ouvindo os segmentos para saber, de fato, o que é aquilo que é direito e aquilo que o governo, de fato, tem que oferecer. Eu quero dizer para você que estivemos já debruçados nesse tema, acredito que as reivindicações são justas, mas, por outro lado, também temos o poder público que tem que fazer as avaliações dentro dos orçamentos que para eles são previstos. Eu acredito que dá para a gente chegar num bom acordo, desde que o caminho continue sendo o diálogo, para que nós evitemos, né, o desgaste maior para a população, que seria uma greve que está aí já declarada que é possível. Inclusive, deputado, já houve a manifestação dessas proporções esta semana na prefeitura. E aí eu lhe pergunto, um professor chegou para mim e disse: Alan Rick, eu dou aula em 2 períodos, tenho 2 contratos. Eu pego o ônibus 2 vezes pela manhã e 2 vezes à tarde. Portanto, eu vou pagar R$1 a mais pela manhã e R$1 a mais pela tarde. No final do mês, isso vai contar muito para o meu orçamento, que é pequeno. Os deputados têm também se debruçado sobre esse tema do aumento da passagem de ônibus. É um tema da capital, mas que envolve o debate parlamentar como um todo. O senhor avalia que é possível chegar a um consenso com o governo, já que se levantou a possibilidade de se reduzir a alíquota de ICMS, já que os empresários não abrem mão deste aumento por conta de sua lista de gastos, a sua cesta de gastos, enfim, apresentada à prefeitura? Como é que o senhor avalia esse tema? É possível chegar a um consenso? Na verdade, eu acredito que o poder público ele não pode abrir mão de tomar as rédeas de assuntos tão importantes como esse. Você fala da educação, por exemplo, um professor, ele tem diretamente a influência dentro da sua estrutura salarial quando se fala de um aumento de passagem, visto que ele tem que estar indo e voltando 2, 3, 4 vezes ao dia. Mas quanto essa tese, como você bem falou, ainda que seja da esfera municipal, mas é importante quando se fala de alíquotas, né? Fala-se do ICMS, fala-se das intervenções públicas através de incentivos. Eu creio que esse é um tema muito importante para ser discutido só numa mesma negociação de aumento de passagem. Eu creio que tem que haver uma comissão permanente de avaliação e reavaliação, porque o sistema viário ele tem que ser avaliado também. Nós temos que ouvir as partes e a interessada também, e é importante nesse processo, que são as empresas. É lógico que elas visam o lucro, mas por outro lado, ela também tem que oferecer um bom serviço.
Eu acredito que quando nós estamos nessa negociação, e você sabe que eu venho desse movimento sindical, no calor das emoções, normalmente a melhor decisão, ela acaba não chegando, acaba se tomando algumas iniciativas. Eu creio que esse aumento foi precipitado, podemos ter discutido um pouco mais. É lógico que agora, aumentado, reduzir esse salário, talvez tenhamos mais dificuldade. Mas o fato é que, dentro dessa estrutura de município, visto daquilo que nós possamos, inclusive, ter como parâmetro lá fora, essa passagem está com preço exorbitante. São Paulo foi se aumentar 10 centavos e teve quebra-quebra, teve manifestação, foi um Deus nos acuda. Deputado, um dos temas debatidos também esta semana, no seio de todas as esferas ali na Assembleia, oposição e situação, foi essa reforma administrativa do governo. O senhor compreendeu bem esse projeto de se extinguir os grupos de trabalho e de se fazer um adendo em algumas secretarias, fazendo fusão em algumas, esticando o número de cargos em outras? Ficou bem compreendido pelos deputados? Na verdade, nós estamos na terceira semana do parlamento, né, nessa nova legislatura, e eu percebo que essa seja talvez uma resposta, né, apresentada pelo governo, pelo poder público estadual, né, sobre aquilo que ele prometeu durante o período eleitoral. Veja bem, nós, da base de oposição, nós precisamos entender que a avaliação não pode ser feita agora. O que foi apresentado para nós, e estamos ainda discutindo sobre esse tema, o que foi apresentado é que algumas, como você falou, foram extintas, outras foram criadas. Estamos vendo um percentual de aumento que, em tese, seria um aumento natural dentro dessa estrutura. Aquelas equipes, né, que são os grupos de trabalho, foram extintos, a força, inclusive judicial, né, o Ministério Público interviu nisso. Está sendo apresentada uma nova proposta de concursos, em tese, né, concursos provisórios. Mini concursos. Na verdade, isso adianta um pouco o princípio democrático, mas ainda estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos estar, que é o concurso público de provas e títulos. Né? É lógico que, nesse momento, nós estamos avaliando, né, quais são a majoração dessa estrutura, observando principalmente o montante dela, porque, a princípio, o governo nos apresenta uma redução de mais de 8 milhões de reais. É lógico que isso pode ser apresentado de várias formas. 8 milhões por ano, deputado? É 8 milhões por ano, da despesa anual. É uma despesa, é uma redução significativa, mas nós temos que observar se outros gastos não estão sendo gerados, né, paralelamente. Então é por isso que nós, da base de oposição, estamos avaliando, estamos colocando nossa equipe de assessores para que nós, de fato, possamos apresentar aquilo que é melhor para a população. É lógico que temos que ter a responsabilidade de dar a estrutura administrativa necessária, mínima necessária, para que o governo possa fazer, né, agir dentro daquele ambiente que ele prometeu, e nós aí sim podemos cobrar com mais propriedade. Como presidente de comissão e vice-presidente de outras comissões, o senhor vai fazer visitas aos municípios para apresentar à comunidade o seu trabalho e também ouvir as demandas da população? Com certeza. Eu acho que talvez a diferença que nós vamos fazer nessa legislatura, nesse mandato, é a participação das pessoas, né? Sobretudo aquelas que são representadas por instituições, associações, inclusive prefeituras. Temos já feito algumas visitas, já estamos fazendo, queremos fazer muito mais, ampliar isso, mas eu acredito que nós só podemos fazer uma boa representação se nós, de fato, somos representantes de algo. Não adianta o Jamil Asfuri, como deputado, colocar simplesmente as suas ideias. É lógico que isso ajuda, colabora, até pela nossa história sindical, profissional, pessoal. Mas, de fato, nós só podemos marcar a nossa história se nós ouvirmos as pessoas. Nós somos ali a representação do povo e isso tem que ser feito. Estamos visitando os municípios, estamos fazendo agendamentos com as associações, com os sindicatos, para que nós possamos fazer a diferença. Dentro dessa estrutura, na qual representa agora a Assembleia Legislativa, que é, no caso, a principal delas, que sou o presidente, que é da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, acredito que nós vamos ter muito trabalho. Né? Nós precisamos ouvir as pessoas ligadas a esses segmentos e... Até porque a educação ela é uma base de tudo. Né? Não dá para discutir segurança pública se nós não discutirmos primariamente a educação, saúde pública e por aí afora. Eu creio que essa comissão vai poder dar, sim, uma grande parcela de colaboração para esses 4 anos de mandato. Segundo especialistas da área da cultura, o governo Binho foi, de longe, o governo que mais investiu em cultura, em projetos culturais, em financiamento através das leis de incentivo e... criou-se uma expectativa muito grande deste governo. E o senhor, como representante nesta comissão também, na área cultural, é possível que a Assembleia, que já desenvolveu também alguns papéis nessa área cultural, também possa apresentar algo para a comunidade? Com certeza. Eu acredito que nós seremos aí o grande porta-voz da comunidade.
E para isso essas comissões precisam funcionar. Por isso que nós pedimos, então, a oportunidade, dentro daquele contexto, né, de distribuição dos cargos das comissões, a oportunidade de termos, já que eles tinham a maioria, de termos, né, a possibilidade de apresentar algo que fosse, de fato, começado, iniciado por nós. Dentro desse ambiente da educação, eu acredito que nós podemos dar passos muito mais largos para que nós possamos melhorar. O que eu preciso deixar bem claro é que as informações que nós temos, Alan, sobre a educação, elas têm algumas divergências. Algumas coisas que são apresentadas pelo governo, através da sua assessoria e dos seus parlamentares representantes, e aqueles índices que nós vemos nacionalmente. Eu acredito que nesse primeiro momento, nós precisamos mostrar para a sociedade, e isso é um dever de ofício do próprio parlamentar, nós precisamos mostrar para a sociedade acreana o que de fato acontece e está acontecendo dentro desse contexto de educação. Para daí, podemos fazer algumas críticas, sendo, como eu já lhe falei antes, dentro dessa estrutura de mandato, sendo críticas propositivas. Nós queremos observar aquilo que precisa melhorar e queremos também apresentar propostas. Deputado, no cenário nacional se debate, e há muitas paixões envolvidas, se debate a PEC 300. O senhor é representante de uma categoria de policiais federais, mas também vê com muito cuidado a questão dos policiais militares, policiais civis. Como é que o senhor pensa que deve ser a atuação da bancada acreana com relação a esse tema, a PEC 300? Na verdade, Alan, eu preciso confidenciar a você que é muito difícil debater um tema tão sério e tão divergente como esse em nível nacional. Porque nós temos também as autonomias dos estados, as situações, as realidades de cada estado. Eu acredito que, independente da nossa atuação, que deve ser tratada sempre com muito carinho, porque não há como o Estado de Direito democrático viver sem a questão da segurança, nós precisamos avançar também em termos estaduais. Não dá para se esperar que isso vai ser resolvido em nível nacional e nós não avançarmos isso. Inclusive, já estamos trabalhando, né, temos outros parlamentares que também representam esse segmento, nós estamos trabalhando já melhorias imediatas para nós. É lógico que se em nível nacional as coisas melhorarem, tudo bem. Mas nós não podemos esperar, até porque no ano passado foi prometido que seria dada uma resposta e não foi dada. Isso pode acontecer esse ano e pode acontecer daqui a 10 anos. Eu acredito que o que nós temos que fazer agora, como parlamentares acreanos, sobretudo os deputados estaduais, é avançarmos nessas negociações para que nós possamos oferecer para a nossa sociedade uma segurança melhor. E uma resposta local o mais rápido possível. O mais rápido possível. Gente, eu conversei aqui com o deputado Jamil Asfuri, do Democratas, representante da categoria dos policiais federais, pastor, e durante muito tempo militou também como líder sindical na categoria dos policiais federais. Deputado, muito obrigado pela sua vinda, viu? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero ter, inclusive, a oportunidade de voltar, né? Creio que com muito mais informações para oferecer para o seu público, para nosso saudoso acreano que tanto tem sofrido e anseiado por melhores. Estamos aqui para servir e eu acredito que nós vamos poder fazer a diferença. Obrigado, deputado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.